Amém. Que gostoso louvar o Senhor, que gostoso sentir a presença dEle. Que gostoso é poder fazer isso em espírito e em verdade, sabendo que a gente tem pleno acesso a Ele, sabendo que a promessa dEle é que no meio dos louvores Ele habitaria. E nós vamos seguir para a mensagem agora e minha oração é que o Senhor fale conosco essa noite, amém? Eu tenho a plena convicção de que o Senhor me inspirou no tema dessa noite e é um tema muito importante, porque é uma coisa que Deus deu para cada um de nós. Mas é uma coisa que muitas vezes a gente não cuida disso muito bem, ou a gente não usa muito bem. Mas é uma coisa muito poderosa. É uma coisa que já iniciou guerras, é uma coisa que já destruiu reinos, impérios e governos. É uma coisa que já destruiu casamentos, famílias, mas também é uma coisa que já trouxe multidões de pessoas aos pés de Cristo. E essa coisa não é uma arma, essa coisa não é o dinheiro, essa coisa, na realidade, ela cabe na nossa boca. E a nossa língua. Se a gente parar para fazer um exercício agora mental, você consegue lembrar de algum conselho ao longo de toda a sua vida? Algum conselho, alguma palavra de motivação, alguma coisa que alguém disse para ti que te marcou tão profundamente, que tu lembra até hoje disso? Algo que alguém te falou assim, pode ser talvez há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, talvez quando você era criança ou adolescente, mas que você lembra até hoje de tanto aquilo que te marcou. Consegue te lembrar de alguma coisa assim? De alguém? Talvez uma pessoa que até hoje tu olha para essa pessoa como sendo, poxa, que pessoa sábia. Meu, como aquela pessoa dava bons conselhos. Mas ao mesmo tempo também talvez a gente consiga lembrar de forma até meio traumática de alguma palavra negativa, de uma ofensa, de uma palavra ruim, uma palavra que deixou a gente para baixo, uma palavra que feriu a gente de forma tão profunda que talvez já faz uma vida inteira, talvez já faz décadas, mas a gente não é capaz de esquecer. Alguém consegue se lembrar de alguma coisa assim? Talvez algo que foi dito há muito tempo atrás, que você talvez nunca mais vai esquecer. Esse é o poder da língua. Marca, gente. Eu tenho lembranças de bons conselhos que me deram e de coisas duras também que eu ouvi, mas também que me fizeram crescer, não só me feriram. Mas o título da mensagem de hoje é Cuide da sua língua. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Tiago, ali no Novo Testamento, um pouquinho mais para o final ali da Bíblia. O livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. A gente vai ler do versículo 1 até o 12. Tiago 3, 1 até o 12. Tiago 3, 1 até 12 diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno, mortífero.
Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos inclinar a nossa cabeça. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, como Tua igreja, como Teu povo, Senhor, como Teus filhos. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes de como nós precisamos de Ti, Senhor. Tu sabes de como nós não somos nada sem Ti, Senhor. Se o Teu Santo Espírito não falar conosco essa noite, em vão será todo o restante desse culto, Senhor. Se o Teu Santo Espírito não abrir o nosso entendimento, os nossos corações, e ministrar essa palavra de forma pessoal, na vida de cada um de nós, Pai. De nada adiantará eu ficar aqui falando, Senhor. Mas a nossa oração essa noite, Pai, é que não seja eu aqui apenas falando, mas que seja o Teu Santo Espírito falando ao coração de cada um de nós, Senhor. Nós declaramos que somos dependentes de Ti, Senhor, não somos nada sem Ti. E clamamos a Ti, Pai, fala conosco, Senhor. Essa é a Tua palavra, Senhor, e nós cremos que ela tem poder, Senhor. Que ela possa realmente encontrar nos nossos corações essa noite um terreno fértil, Senhor, para que gere vida em nós, para que gere mudança. Nós queremos ser transformados pela Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração essa noite, Senhor. Fala os nossos corações e transforma-nos a Tua imagem, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Só para dar um pouco de contexto, o Tiago que escreveu essa carta, ele não é o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago, na realidade, ele foi morto ainda em Jerusalém, bem no começo da igreja, por ordem do rei Agripa I. Esse Tiago que escreve essa carta, ele na realidade é um dos irmãos de Jesus. Ele se converteu depois da ressurreição. E alguns historiadores falam dele como sendo o homem dos joelhos de camelo. O homem dos joelhos de camelo. De tanto que esse homem orava de joelhos. E essa carta de Tiago para os irmãos judeus que começaram a se espalhar depois da perseguição, ela é como se fosse o livro de Provérbios do Novo Testamento. Tiago tem muitos ensinamentos preciosos. É um livro pequeno, vale muito a pena a gente ler ele como um todo. Eu sei que muitas vezes a gente costuma ler a Bíblia como pedaços, assim, né? Lendo só alguns capítulos, às vezes alguns versículos só. Mas o livro de Tiago vale muito a pena ler por inteiro. É um livro muito precioso. E com certeza a gente tira muitas lições importantes para a nossa vida. Ele começa então a passagem falando, né? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago justamente está escrevendo para os judeus que se dispersaram depois que se iniciou a perseguição em Jerusalém, mas muitos deles eram judeus antes de se converterem, né, antes de conhecerem, né, a Jesus, e dentro do judaísmo, que querendo ou não é a religião que eles até então conheciam, o ensino era provavelmente assim uma posição de maior destaque no meio deles. Ocupar essa posição de mestre, ocupar essa posição de ensinar, era uma posição de prestígio no meio dos judeus. Os saduceus, os escribas, os fariseus, né, os mestres, todos eles tinham essa posição de destaque. Por isso que Jesus, né, chegou até a repreender e falou, né, não façam como eles e fiquem orando no meio das praças, no meio das ruas, para serem vistos. Porque eles sabiam que eles tinham essa posição de destaque e eles gostavam disso. Mas então Tiago escreve, né, para esses irmãos, esses judeus, e dizem, olha, não queiram vocês agora se tornarem mestres também. Porque às vezes é muito rápido a gente simplesmente, né, virar a chave e pensar, agora, né, eu sou convertido, eu sou crente, eu sou um cristão, sou evangélico, certo? Era assim que eles pensavam naquela época. Eu pensava, eu quero me tornar um mestre, eu quero ocupar essa posição de destaque. Né? E Tiago começa a carta dizendo, olha, né, não queiram muitos de vocês se tornar mestres, porque o rigor vai ser maior. E isso, né, isso vai bem de encontro àquilo que Jesus falou em Lucas 12:48, que diz, né, que a quem muito foi dado, também muito será cobrado. Mas por mais que talvez a maioria de vocês pense aqui, tá bom, Lucas, mas eu não pretendo me tornar mestre, eu acho que Jesus não me chamou para ser mestre. Mas se a gente pega por esse contexto,
de que algo foi dado a nós que será cobrado, a gente tem que pensar, o Senhor nos deu o dom da fala, como nenhum outro animal da criação, nenhuma outra criação, nada na criação tem o poder da fala. Se a gente parar para pensar em toda a criação, algumas das coisas que a gente encontra aqui na Terra, a gente sabe que também tem nos céus. A gente tem música aqui na Terra, e a gente sabe que foi Deus que inspirou o homem a criar música. E a gente sabe que nos céus também é música. Os anjos louvam o Senhor continuamente, 24 horas por dia. Aqui na Terra a gente tem comida, e lá no céu a gente sabe que também vai ter banquetes, né? Vai ter o banquete celestial. Eu fico só pensando como é que vai ser a pizza celestial, vai ser uma coisa maravilhosa. Por mais que lá a gente não vai comer, né, para sustentar um corpo físico, mas a gente consegue ver alguns paralelos de coisas que existem aqui, nesse mundo, né, nesse plano, mas que também existem nos céus. Mas uma coisa interessante é que antes mesmo de Deus criar o homem, Ele cria o universo através da sua fala. Ele chama as coisas à existência através do poder da sua fala. E quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele dá a nós a capacidade e o poder de falar. E por mais que se a gente olhar só por um viés científico, né, como se a gente tivesse simplesmente assim, os cachorros latem, né, os pássaros cantam, né, os homens falam, é só a nossa maneira de falar. Mas eu creio, queridos, que é um poder que Deus nos deu. E eu tenho plena convicção, e a gente vai ver isso essa noite, que as coisas que a gente fala têm poder, influenciam a nossa vida, influenciam o mundo espiritual. Não é só uma questão física que Deus fez para a gente poder se comunicar uns com os outros. Há poder nas nossas palavras. Amém? Nós vamos a fundo nisso hoje. No versículo 2, ele continua, né? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Essa parte eu acho interessante porque Tiago começa falando, todos tropeçamos de muitas maneiras. E não é, assim, não chega a ser raras as vezes, em que a gente ouve, às vezes, alguém que vem para o culto, né, ouve uma mensagem e pensa, poxa, ainda bem. Né? Ou até mesmo hoje, alguém pode estar pensando, ainda bem que o Lucas está pregando sobre isso, porque a minha esposa precisa ouvir essa mensagem, que o meu marido está precisando ouvir, ainda bem, fiz isso mesmo, Lucas, vai falando, porque tem aquele fulano que está sentado ali na frente, esse aí precisa mesmo ouvir essa mensagem, esse está precisando. Mas o que Tiago fala é todos, ele não fala os mais novos na fé, ele não fala, né, aqueles que não têm tanta experiência, ele fala todos tropeçamos. E não só de vez em quando, ele ainda fala de muitas maneiras. O meu entendimento é que o Tiago, né, quando escreve isso, ele está numa linguagem, né, mais atualizada, dizendo assim, olha, baixa a bola. Todo mundo erra, e erra bastante. Então baixa a bola. E ouça essa mensagem, é para ti também. É para mim, é para todos nós. Amém? Ele diz, né, se alguém não tropeça no falar, então o homem é perfeito. E isso pode gerar um pouco de confusão, pelo fato de que, né, ninguém talvez consiga chegar à perfeição. Então a gente pensa assim, né, ninguém vai conseguir jamais dominar a fala, porque então essa pessoa seria perfeita, né, controlar a língua. Mas existe uma pegadinha de tradução aqui, porque esse perfeito, escrito teleios no grego, ele também pode ser traduzido como maduro, como alguém que chegou a uma maturidade na fé, alguém maduro. Então, dá para ler dessa seguinte forma, se alguém não tropeça no falar, tal pessoa é madura, sendo também capaz de dominar todo o nosso corpo. E isso muda um pouco o sentido da frase, porque perfeição parece uma coisa inalcançável. Perfeição faz parecer, a gente nunca vai dominar a fala mesmo, a gente nunca vai dominar a nossa língua, ninguém vai ser perfeito. Mas maturidade precisa ser um alvo para todos nós, amém? Maturidade precisa ser o nosso alvo. Se a gente olha, por exemplo, para Pedro, em todos os evangelhos a gente vê um Pedrão que ele era muito impulsivo na fala dele. Ele repreendeu Jesus quando Jesus, né, falou sobre morrer na cruz, ele acabou tomando uma invertida. Quando estava na última ceia, né, enquanto todo mundo estava ali se questionando se seria ele, né, quem seria o traidor, ele já foi o ligeirão e falar que ele não trairia. Na verdade, ainda botou a régua lá em cima, começou a fazer promessas, que depois a gente sabe que ele não conseguiu cumprir.
Então Pedro é aquele cara assim, impulsivo no falar. Mas, queridos, quando a gente lê a carta de 1 Pedro, a gente encontra outro Pedro. Um Pedro maduro na fé. Isso é bonito de ver. Porque isso é o poder do Espírito Santo. Esse é o poder da palavra nas nossas vidas. De transformar a gente. Em 1 Pedro 3,10 ele diz ainda, né? Quem quiser preservar a sua vida, guarde a sua língua do mal. Aí está um Pedro maduro já. No versículo 3 ele continua falando, Tiago, né? Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Essa é uma figura de linguagem interessante porque o cavalo, ele é um símbolo de força. A gente usa para medir força de motor. O carro tem tantos cavalos de força. Cavalo é força. E só que eu não sei aqui se alguém aqui cresceu numa roça ou cresceu pelo menos perto de uma roça para ver como é que são os cavalos. Eles não são assim sempre tão domesticados assim. E eu não cresci numa roça, né, mas eu cresci praticamente do lado de uma. Eu me lembro que quando eu era criança, eu morava aqui em Timbó e do lado do nosso terreno tinha a família Pisque, que morava ali. Eles criavam todo tipo de animal, apesar de que eu não sou assim tão velho, mas eu me lembro que de criança eu ainda ia buscar leite na leiteira. Tá ligado aquela leiteira de metal? Tinha que ir lá buscar leite de vaca, depois ferver em casa, separar a nata. E eu me lembro que ele tinha cavalos lá. Mas, para aqueles que também entendem um pouco de cavalos, a gente sabe que o cavalo, quando ele ainda é um filhote, ou até o ponto dele ser domesticado, né, quando ele é um potro, ele é um cavalo selvagem, ele não é um cavalo seguro. Você não pode simplesmente montar em cima dele. Ele pode machucar você. E ele tem força para isso. Então, alguém profissional, alguém entendido, alguém que tem experiência na área, vai começar a domesticar esse cavalo até o ponto de que ele seja seguro. Até uma criança pode montar em cima dele. E a ilustração é interessante porque aonde é que ficam os freios do cavalo? Aonde é que a gente dá o comando no cavalo? Nas pernas dele? Amarrando a perna, amarrando a crina, puxar a crina? É na boca. Então toda aquela força, ela está sendo controlada ali na boca. Isso mostra o poder das nossas palavras. Em 1 Samuel 25, a gente lê uma história bem interessante, que é a história de Davi e Nabal. A gente não vai entrar profundamente nessa história, mas Davi, ele tomava conta, né, da criação das ovelhas de Nabal, e muitas vezes até os homens de Nabal chegaram a ser alimentados pelos homens de Davi. Davi sempre foi muito bom para os homens de Nabal, mas quando numa situação inversa, os homens de Davi se encontravam, né, necessitados, se encontravam famintos, com sede, eles quiseram, né, se alimentar, Nabal negou. Ele agiu com imprudência, ele agiu de forma tola. Ele negou, ele não quis, né, dar esse privilégio a Davi e aos seus homens. E o que acontece? Se a gente lê essa história toda, a gente vê que Davi está prestes a atacar a casa de Nabal e todos os seus homens. E ia ser um derramamento de sangue muito grande, porque a gente sabe que Davi ia arrasar com aquele povo, com aquela casa, e não ia sobrar ninguém. Mas aí então o que acontece? A gente tem uma mulher cheia de sabedoria, que sabe como usar a língua para o bem. O nome dela é Abigail. Diz o texto que ela vai até Davi, e ela fala com ele, e ela acalma o coração dele, ao ponto de Davi dizer que se ela não tivesse vindo falar com ele, ele teria ido lá fazer um extermínio. E essa é uma passagem interessante, queridos, porque foi uma mulher usada para acalmar a fúria, para acalmar a ira. Mas quantas vezes será que não acontece o contrário? Em Provérbios 15 fala, a resposta calma desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vamos ler mais uma vez juntos aqui, ó. É Provérbios 15:1, se vocês conseguem colocar ali na tela. Já foi? Ali, ó. Vamos ler juntos aqui, ó. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Isso fica muito evidente nessa história de Nabal, de Davi e Abigail. O estado de Davi era de ira, era de fúria. Ele estava prestes a pegar a mão na espada e derramar sangue.
Mas Abigail vem com uma palavra que acalma o coração de Davi. Em Colossenses 4:6 diz também, né? A palavra de vocês seja sempre agradável, temperada com sal. Esse precisa ser um dos objetivos da nossa vida, queridos, porque às vezes a gente é muito rápido em falar e muito rápido em dar resposta, principalmente numa situação onde às vezes os ânimos estão exaltados, onde alguém já está brabo, alguém já está como Davi, né? Talvez não tenha uma espada na mão, mas tem uma colher de pau, tem uma vassoura, tem alguma coisa na mão. As palavras que saem da nossa boca precisam ser palavras de paz, palavras que acalmam o coração. A palavra dura, ela suscita ira. Se uma pessoa está irada e a gente é dura com ela, ela vai ficar mais irada ainda. Mas se uma pessoa está brava, com fúria, irada, e a gente tem uma palavra branda, calma, isso vai acalmar o coração dela. Parece meio óbvio, mas quantas vezes a gente não é capaz de fazer isso? Quantas vezes a gente erra? O versículo 4 ele continua: tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Essa também é uma figura de linguagem interessante, porque enquanto que Tiago fala do cavalo como um animal que tem força, como um símbolo de força, como um símbolo de poder, e as nossas palavras são isso, as nossas palavras têm poder. Tem poder para acalmar, tem poder para suscitar ira, como a gente acabou de ver, mas ele comparou também com, né, o leme do navio, que é uma peça tão pequena, mas que ela faz o que com o navio? O leme faz o navio ir para frente? O leme faz o navio ir para trás? É ele que dá força para o navio ir para frente? Não. O leme, ele dá o curso. Ele vira de um lado para o outro, ele dá a direção. Exatamente. O leme dá a direção. Amém, queridos? Por que Tiago usa essa figura de linguagem? Como é que a nossa boca pode dar direção para a nossa vida? E isso, queridos, eu não digo nem só as palavras que saem da nossa boca. Mas hoje em dia a gente, né, vive numa era onde a gente tem WhatsApp, a gente manda áudio, a gente escreve, a gente faz vídeo, a gente se comunica de tantas formas. E se a gente não tem sabedoria no que a gente fala, queridos, as palavras da nossa boca, ou os textos do nosso ato, ou os áudios, podem mudar o curso de muita coisa na nossa vida. Como, por exemplo, a gente vê na história de 1 Reis 12. Em 1 Reis 12 a gente vê a história desastrosa do rei Roboão. Se a gente pega o contexto dessa história, Salomão, para conseguir construir, né, o templo de Deus e construir Jerusalém, e tudo que ele conseguiu construir, os celeiros, todos os povos tiveram que trabalhar muito, tiveram que trabalhar arduamente. E então, quando Roboão assume o reinado, esses povos se reúnem e pedem: olha, a carga está pesada, está difícil, o imposto está alto, a gente não está conseguindo arcar, né? Você não poderia talvez dar uma aliviada, baixar um pouco o nosso trabalho, baixar um pouco o imposto, aliviar um pouco a nossa carga? E aí então Roboão faz o impensável. Ele se consulta com os mais velhos, mas ele também se consulta com os jovens, com os amigos dele. E ele resolve ouvir os jovens. Só que daria para aqui nessa história já daria para tirar uma mensagem. Porque jovens não se consultam com outros jovens. Jovens precisam de direção também. Os jovens precisam dos conselhos dos mais velhos. E Roboão então vem para todas aquelas 10 tribos e ele fala, né, com dureza: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. E a gente sabe o resultado disso. As 10 tribos não reconhecem mais o reinado dele. Eles pensam: que parte a gente tem com esse rei? Vamos todo mundo para suas casas. E aí então a gente vê a divisão de um reinado por causa da tolice, por causa da dureza das palavras de Roboão. É um exagero pensar que palavras podem realmente dividir e tomar o curso, podem mudar o curso da nossa vida. Isso é muito importante. É importante que a gente entenda isso. Que aqui a gente tem um exemplo de um rei, mas quantas coisas na nossa vida às vezes tomam um rumo errado por causa de uma mentira,
uma palavra que não era verdade. Quantas vezes o rumo da nossa vida muda por causa de repetidamente a gente ser grosso, estúpido e acabar perdendo amizades, acabar perdendo emprego, acabar estragando um relacionamento. Em Provérbios 16, 24 diz: as palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Olha só. As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Eu acho essa palavra muito interessante porque em outro trecho diz que um espírito abatido faz adoecer os ossos. Mas as palavras doces trazem cura para os ossos. Efésios 4:29 também diz: não saia da boca de vocês nenhuma palavra que cause dano, mas somente a que for útil para edificar. Olha essa palavra, ela é clara. Paulo está falando à igreja de Efésios: não sai da boca de vocês nenhuma palavra que cause dano. A gente já parou para pensar quantas vezes a gente já falou alguma coisa que feriu alguém? Que a gente falou assim: eu precisava falar, a pessoa precisa ouvir mesmo. Tem que falar. Mas Paulo está falando aqui, fala, mas fala aquilo que edifica. Tudo pode ser falado, queridos. Tudo pode ser falado. E muita coisa precisa ser falada mesmo. Mas existe uma diferença gritante entre a gente falar de uma forma que edifica e de uma forma que causa dano. Amém? Isso precisa ser um norte para nós, para a maneira como a gente fala. E não é muito difícil da gente conseguir se perguntar, essa maneira de falar, se fosse de outra pessoa para mim, eu me sentiria ofendido? Eu me sentiria magoado? Não é difícil da gente conseguir se colocar no lugar da outra pessoa e pensar, se da mesma maneira como eu estou falando com ela, se ela estivesse falando comigo, eu me sentiria bem, eu me sentiria edificado ou ferido? No versículo 5 ele continua, né? Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Essa figura de linguagem também é uma coisa bem conhecida. Era uma coisa bem conhecida naquela época, por causa dos incêndios que aconteciam naquela época. Ele falava de fagulha. Isso não necessariamente é por causa de uma bituca de cigarro, ou como a gente vê hoje que existem, né, incêndios de cunho criminoso mesmo, né, com isqueiro, com fósforo. Mas Israel é parecido assim, um pouco com o clima nos Estados Unidos, é muito seco. E um calor muito intenso pode fazer uma combustão instantânea numa região muito seca. E aqueles incêndios naquela época, queridos, não era como é hoje, que praticamente tudo é de cimento. Naquela época até muitas coisas eram feitas de pedra, mas não é assim que toda casa era feita de pedra. Na verdade, os castelos, os muros e obras grandes eram feitos de pedra, mas muita coisa era feita de madeira. E era muito comum naquela época. Quando dava um incêndio desse tipo, ele não pegava só o campo, ele pegava os animais, ele pegava as casas. Era um evento terrível. E Tiago está comparando a língua com esse tipo de situação. Um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Quando a gente olha para Números 13 e 14, né, a gente também vê uma história muito interessante. O povo de Israel tinha conseguido, pela mão poderosa do Senhor, sair do Egito, da escravidão do Egito. Então eles estão alguns meses ali no deserto, até que eles chegam perto da região de Canaã. E eles resolvem então mandar os 10 espias. Vocês conhecem bem essa história. 8 dos espias voltam com uma visão bem negativa. E eles então começam a falar para todo o povo, né, que que os homens que viviam lá pareciam gigantes, que eles pareciam gafanhotos perto daqueles homens. Mas só duas pessoas, só Josué e Caleb, trouxeram boas notícias, trouxeram uma palavra de ânimo, disseram, né? Olha, Deus é conosco, a vitória já é nossa. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? O povo deu mais ouvidos àqueles 8 espias.
que voltaram com uma resposta bem negativa, com palavras bem negativas, palavras de desânimo. E o que aconteceu? Deus se entristeceu. E todos os homens acima de 20 anos não entraram na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. O que isso significa, queridos? Da mesma forma como o incêndio queima coisas físicas, materiais, né, como casas, né, queima mato, queima uma floresta, árvores. Nesse contexto, queridos, as palavras da nossa boca muitas vezes elas podem queimar, inclusive aquilo que poderia ser o plano de Deus para a nossa vida, e acaba sendo odiado, e acaba sendo diferente, por causa do nosso posicionamento, por causa de palavras que saem da nossa boca. Agostinho já dizia: nenhum membro do corpo produz tanto bem ou tanto mal como a língua. Em Provérbios 15:4 ainda diz, né? A língua serena é a árvore da vida. A língua serena é a árvore da vida. Eu sei que a gente tem, quando a gente pensa em pessoas que falam coisas, né? E aquilo acaba dando uma grande consequência. Eu sei que muita gente gosta de lembrar do famoso caso do Titanic, né? Que tem... Isso não é bem uma história confirmada, mas existem pessoas que relataram, né, que alguém lá falou, né, que nem Deus afundaria aquele navio. Mas a gente tem um exemplo bem mais sólido e bem mais próximo de nós. Porque eu me lembro que em 1994 teve um acidente bem famoso aqui no Brasil, de um avião que caiu na Serra da Cantareira. E morreu todos os membros de uma banda, dos Mamonas Assassinas. Mas o Dinho, que era o vocalista daquela banda, ele vivia brincando. Vivia dizendo: o avião vai cair. E dava gargalhada. O avião vai quebrar. O avião vai cair. Vai dar problema no avião. E falava rindo de rachar o bico. Isso está registrado em vídeo. Ele brincava com isso, falava: o avião vai cair, vai dar problema. A gente vai voar. Vai cair o avião. E talvez alguém pense: Lucas, né? Foi uma coincidência, Lucas. Tá bom? Não dá para levar as coisas assim desse jeito. Mas quando a gente olha para Provérbios 18:21, acho que até é bom colocar aqui. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Aqui está um pouquinho diferente, né? A língua tem o poder da vida e da morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Nós comeremos do fruto dos nossos lábios. Isso não é nem só uma questão de se você tiver fé ou não tiver, isso vem automático. Nós comeremos do fruto dos nossos lábios. Isso precisa gerar em nós um certo tipo de temor. Porque as nossas palavras têm poder. A gente não pode proferir palavras ao vento como se elas não significassem nada. Como se não faz diferença. Um palavrão, uma palavra, um insulto. Ninguém está vendo. O pastor não está vendo. Não tem nenhum crente aqui ao redor de mim. Vou falar um palavrão aqui. As nossas palavras têm poder. E elas nunca voltam vazias. Tem um ditado que diz que a palavra ela é como uma flecha atirada para o horizonte. Dificilmente a gente vai conseguir resgatar. Ou como um saco de penas que é lançado de um penhasco. Você não consegue mais catar todas as penas. E a palavra ela tem consequência. Tiago continua dizendo: assim também a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. E aqui eu acredito que seja o ápice, o ponto mais assim central, é onde Tiago mais aperta o parafuso. Ele chega a comparar o uso da língua como sendo incendiada pelo inferno, usado pelo diabo. A gente vem aqui nesse culto e a gente louva a Deus, a gente ora, a gente canta. Eu estou aqui mesmo, né, me dispondo e com desejo no coração de estar emprestando a minha boca para a palavra de Deus e para que Deus me use.
Mas, queridos, toda vez que a gente usa a nossa língua para causar dano, para ferir, para amaldiçoar, para falar aquilo que é torpe, aquilo que é errado, é como se a gente estivesse emprestando a nossa boca para o diabo e sendo usado pelo inferno. É a palavra, queridos. A gente precisa olhar para a nossa boca e para a nossa língua, para as palavras que saem da nossa boca, com temor. Em Provérbios 6, do 16 até o 19, Salomão diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E o 7º, aquele que o Senhor abomina, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Essa lista é muito interessante, porque Salomão, que tem uma sabedoria inspirada por Deus, ele não está simplesmente arrazoando da cabeça dele, ele tem uma sabedoria que veio de Deus. Isso está na palavra. Deus deu sabedoria a ele. A sabedoria que ele tinha veio de Deus. E ele escreveu Provérbios com essa sabedoria. E ele fala então de 6 coisas que o Senhor odeia, mas da 7ª que ele detesta, como diz na NVI. Mas na revista atualizada diz que a alma dele abomina. É um nível de ódio mais intenso. É como se fosse aquilo que Deus odeia assim com muita intensidade. E essa lista é muito curiosa, porque aparece coisas assim como, né, olhos altivos, língua mentirosa, mas ele chega em mãos que derramam sangue inocente. É homicídio? Alguém que trama planos perversos, né, o pé que se apressa para fazer o mal, testemunha que profere mentiras. Mas aí quando ele chega naquilo que o Senhor odeia, que a alma dele abomina, que ele detesta, diz, né, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Se existe uma coisa que provoca discórdia entre irmãos, é a fofoca. É levar adiante aquilo que não deveria ser levado adiante. E isso, queridos, já trouxe muita confusão, e muito problema, e muita igreja. Inclusive na nossa. E é claro que eu não vou trazer nenhum caso de exemplo aqui. Mas existem coisas, queridos, que eu fiquei sabendo sempre por último. Casos graves, casos tristes, coisas erradas que alguém fez. E às vezes eu tive a sensação de que eu fui o último a ficar sabendo. E no fim das contas eu fiquei feliz. Pensei, que bom. Porque na realidade uma das coisas que a gente precisa fazer é pensar, se alguém vem contar alguma coisa pra gente, eu preciso pensar, para que eu preciso saber disso? Eu vou ajudar essa pessoa? Eu vou conversar com ela depois? Vou dizer, meu irmão, estou falando isso aqui de você, eu quero te ajudar, vamos orar, vamos ver o que está acontecendo. Ou vou ser só mais um que vai ouvir, e aí eu já vou começar a olhar essa pessoa diferente, já vou começar a olhar torto. Isso aconteceu comigo já. Porque me contaram uma coisa de uma pessoa que me fez olhar para aquela pessoa por muito tempo como que, tipo assim, com um olhar de indignação. Um olhar assim do tipo, nossa, acredito que essa pessoa realmente fez isso. E eu nem fui atrás da informação. Olha que coisa bizarra, eu nem fui atrás, era uma coisa grave. Era uma coisa hedionda até, mas eu nem fui atrás para ver, peraí, isso realmente é verdade? Alguém simplesmente me contou e eu fiquei tipo, nossa, que absurdo. E muito tempo depois, eu descobri que aquilo nem era verdade. Mas por muito tempo eu fiquei com aquilo assim, parecia um filtro, parecia um óculos que me fazia enxergar aquela pessoa de uma maneira assim, diferente no coração. E depois eu pensei, nossa, que errado que foi. Eu não precisava ter aceitado aquilo, eu não precisava ter simplesmente... Né? E eu me lembro que eu até comentei isso com outras pessoas também. Então eu não estou me colocando aqui como alguém que olha, né? Eu sou um exemplo aqui. Mas, queridos, discórdia entre irmãos e contendas, isso acontece muito por levar coisas à frente que nunca deveriam ser levadas. Isso precisa ser um filtro para as nossas vidas. Se alguém vem falar alguma coisa para nós, a gente não precisa saber. E eu já fiz isso. Eu já falei, olha, a pessoa ia começar a falar de alguma coisa e eu falei, olha, eu não estou a fim de saber disso. Eu não preciso saber. Talvez agora como pastor, a situação é diferente, eu acabo sabendo, né, ouvindo de pessoas, né, que elas vêm se abrir, não falar dos outros, mas se abrir.
Mas é importante, queridos, que a gente tenha essa atitude da nossa boca, não falar coisas dos outros, não contar histórias ruins dos outros, não falar dos problemas dos outros. Nem que alguém diga, mas Lucas, eu estou contando a história daquele fulano, mas é só para a gente orar mais por ele, sabe? Eu estou espalhando mais, mas é para mais pessoas orarem por aquela pessoa. É uma fofoca com fins espirituais. Isso não existe, tá bom? Isso não existe. Diabolicamente santo não faz sentido, mas na cabeça de alguns às vezes é assim. Se você sabe que alguém fez um pecado, alguém caiu, alguém fez algo ruim, guarda isso para ti, querido. Não tem razão nenhuma para você contar para mais alguém. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Guarde isso no seu coração. Se alguém vier contar alguma coisa para você, não fica indo atrás. Ah, mas sério, o que aconteceu? E ainda vai contar para mais alguém ainda. Você nem sabe se isso é verdade. Você não foi ouvir a pessoa, você não sabe se é bem assim. E Deus detesta isso. Amém? Da nossa boca precisa sair bênção. Palavras de bênção das outras pessoas. Se eu falar da vida de algum de vocês, eu quero falar palavras de bênção. Falar coisas boas. Mesmo que eu souber de algum caco que aconteceu. Mas eu vou falar palavras de bênção. Amém? Isso precisa ser também o nosso parâmetro. Eu vou falar da vida de alguém, eu vou falar coisas boas dela, eu vou exaltar as qualidades dela, eu vou falar uma pessoa abençoada. Glória a Deus que ela se envolve nisso, naquilo, ela faz aquilo outro ali na igreja, ela faz isso e aquilo. Mesmo que eu souber que tem os pontos, né, difíceis, mas quem é que não tem? Quem é que não tem? Quem aqui é o santo que não tem defeito? Né? Que não peca muito, que não erra muito? As nossas palavras precisam ser palavras de bênção. E isso é muito importante porque, principalmente se o que a pessoa fez foi algo contra nós, parece que a gente quer recrutar outras pessoas para não gostar daquela pessoa também. E a gente começa a falar e contar. Ela fez isso, ela fez aquilo outro. Eu quero que mais pessoas não gostem dela também. Isso é um bom uso da nossa língua? Qualquer pessoa mais perdida que nunca conheceu Jesus faria uma coisa dessa? Será que nós, como cristãos, habitados pelo Espírito Santo, será que é isso que o Senhor espera da gente? Que a gente, dessa forma que a gente use a nossa língua? Tiago continua falando, né? Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. E a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Alguém uma vez já disse que a víbora mais venenosa que existe é a que vive atrás da toca dos dentes. Pesado, né? Essa é uma figura de linguagem que Tiago usa, né? Para mostrar, olha, o homem conseguiu domar todos os animais, né? Domar o cavalo, né? Domar os leões. Tem leão no zoológico, tem tigre no zoológico, não tem nenhum animal que o ser humano não deu jeito de capturar. Até baleia, o homem consegue botar dentro de um navio. Não tem nenhum animal que o homem não consiga hoje controlar. Mas a língua é mais difícil de controlar do que qualquer animal selvagem, feroz que existe. E para finalizar, ele continua falando então, né, no 11:12. Acaso pode sair água doce e salgada, né? Água doce e água amarga da mesma fonte, né? Pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Eu sei que essas árvores não são populares aqui na nossa região, mas para isso, né, ficar mais palpável para a gente, é como se Tiago estivesse dizendo, né? Pode uma bananeira da goiaba, né? Pode um pé de limão da laranja? Se tiver enxerto, às vezes pode ser que sim, mas não é o certo. Queridos, não pode a gente vir aqui num domingo e usar a nossa boca para louvar a Deus. Usar a nossa boca para orar, para cumprimentar os irmãos, mas na segunda-feira ofender a esposa. Na segunda-feira criticar o marido, ser dura. E usar a nossa boca para aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor. Mas eu sei, queridos, que é difícil muitas vezes. É um desafio. É um desafio. Todo esse texto que a gente leu de Tiago até agora só mostra como é desafiador a gente usar a nossa língua.
Mas essa aqui não é uma mensagem de desânimo para dizer, olha, nós estamos tudo lascado, é difícil de dominar a língua mesmo, então paciência. Nossa vida é viver errando e pedindo perdão, errando e pedindo perdão. Por isso que eu quero falar de 3 formas, queridos, da gente dominar a nossa língua, tá bom? 3 estratégias. 3 maneiras que a gente pode crescer e amadurecer, como o Tiago mesmo colocou ali no versículo 2. E a gente se tornar como alguém maduro, que domina a língua. E nós vamos conseguir isso, para a honra e para a glória do Senhor, amém? Nós vamos ser pessoas maduras, que não são dominadas pela língua, pela impulsividade, mas que dominam a língua e põem freio nela, assim como o freio do cavalo. Primeira forma é trate a fonte e não só as palavras. Em Mateus 12, 34 diz, a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34, a boca fala do que está cheio o coração. Eu acho que eu anotei errado. Às vezes eu anoto as coisas muito rápido. É ali mesmo. Raça de víboras, né? Como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. Tá certo? Isso é uma das coisas que a gente pensa assim, né? Às vezes a gente pode falar alguma coisa que foi dura, a gente feriu alguém, e só depois a gente pensa, né? A gente volta atrás, vai para a pessoa e diz, olha, me perdoa, né? Eu sei que eu falei aquilo, eu fui meio duro, eu te ofendi, eu falei isso, aquilo. A gente talvez foca demais nas palavras em si. Mas um exercício que a gente precisa fazer é, por que eu falei aquilo? Se a gente parar para pensar, existem umas perguntas que se a gente parar para refletir, né, a gente consegue às vezes discernir o que levou a gente a falar aquilo. Eu estava sendo orgulhoso, eu estava ferido ou magoado, eu queria vencer uma discussão, eu estava buscando ser reconhecido, eu estava com inveja ou impaciente. E isso muitas vezes até eu já me peguei, enquanto eu estava, né, preparando essa mensagem. E eu cheguei nesse ponto, eu pensei, olha, quantas vezes a gente não às vezes é duro com alguém? Porque essa pessoa também feriu a gente, então eu vou ferir ela também. Essa pessoa falou uma coisa que me deixou magoado, então eu vou magoá-la também. Ela falou uma coisa que me deixou triste, então eu vou dar na mesma moeda, vou falar também, vou dar o troco. Ela me feriu, eu vou ferir também. É importante que a gente saiba fazer esse tipo de reconhecimento, porque senão é só um pedido de desculpa atrás do outro. E a gente não consegue reconhecer o que me levou. Eu fui rude, fui estúpido, falei, eu magoei. Mas por que eu fiz isso? Ah, porque eu estava ferido e magoado? Ah, porque eu primeiro me senti ofendido. E eu não fui capaz, às vezes, de dizer, olha, né, ali antes tu me falou uma coisa que me ofendeu. Não, a gente só pega e ofende na mesma moeda, é o troco. E esse é um exercício que a gente precisa fazer. Em Isaías 6:5, quando Isaías está tendo aquela visão diante do Senhor, ele fala, né? Ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Isaías está diante do Senhor. E ele não está só reconhecendo palavras que ele diz. Ai de mim, eu falei isso, eu falei aquilo. Ele está dizendo, eu sou um homem de lábios impuros. Ele está reconhecendo algo do coração dele. Então, o primeiro passo, queridos, para a gente conseguir cuidar melhor da nossa língua é reconhecer a fonte, é reconhecer o nosso coração. A nossa boca, a nossa língua fala do que está cheio o nosso coração. Isso é bíblico, amém? Isso é bíblico. Nós precisamos reconhecer por que muitas vezes a gente fala. Isso vem da onde? Vem de uma ferida que está aberta ainda? Vem de um ressentimento? Ou vem de um desejo de se sobressair? Vem de um desejo de vencer sempre uma conversa? Vem de um orgulho? Vem do não querer dar o braço a torcer? De onde vem? Toda vez que a gente usa a língua de uma forma errada, de onde vem aquilo? E a gente precisa colocar isso diante do Senhor, como Isaías mesmo fez. Senhor, me ajuda. O segundo passo para a gente cuidar melhor da nossa língua é ouça mais e fale menos. Ao mesmo tempo que Tiago, no capítulo 3, né, ele dá essa sarrafada na gente, né, falando, né, de como realmente a língua pode ser usada pelo mal, como a língua é perigosa, como a língua pode ser carregada de veneno. Ao mesmo tempo, em Tiago 1,19, ele fala algo muito interessante.
Tiago 1,19. Ele diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Vamos ler isso todo mundo juntos aqui. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago já está dando a estratégia. A nossa comunicação precisa ser um debate, onde alguém fala uma coisa, eu já vou dar a réplica, e a tréplica em cima já logo em seguida. Para. Pensa. Jesus falaria isso. Mesmo que tu tiver com raiva, tá com ódio, aconteceu uma situação, tu tá, vai tomar uma água, vai no banheiro fazer um xixi, espera a cabeça dar uma esfriada. Ora. Reflete. Jesus falaria isso. Isso precisa realmente ser dito. Essa é a melhor forma de eu falar. Eu estou glorificando a Cristo da maneira como eu estou dizendo. Ser tardio para falar não significa só ficar se aguentando para depois falar um monte de coisa errada. Aí não adianta. Ser tardio em falar não é só simplesmente ficar se segurando para depois ir lá e botar tudo para fora, e botar com raiva, botar com crítica, botar com, sabe, não medir as palavras. Ser tardio para falar é refletir. Refletir. Jesus falaria isso. Essa é a melhor forma que eu posso abordar esse assunto. Na realidade, grande parte das coisas precisam ser ditas e a gente precisa se abrir. Ser tardio para falar não é só ficar engolindo as coisas e nunca falar nada, e eu vou guardar para mim mesmo, porque senão a pessoa vai ficar magoada, vai ficar triste, ela é sensível, ele não vai me ouvir, ele vai começar... As coisas precisam ser ditas. Mas o que Tiago está dizendo aqui, seja tardio para falar, ele não está dizendo não fale. Quando ele diz para ser tardio, é porque se a gente esperar, a gente vai refletir. E a gente às vezes vai acabar calculando melhor as nossas palavras. Amém? Provérbios 10, 19 diz: quando são muitas as palavras, olha só, Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Não sei se a versão NVI vai trazer uma diferente ali, ó. Na multidão de palavras não faltará transgressão, mas quem controla a língua é sensato. Né? A palavra não diz na multidão de palavras a sabedoria. É na multidão de conselhos que é a sabedoria. Na multidão de palavras ao quê? Pecado. Multidão de palavras, a pessoa fala. Ela não tem nenhum filtro. Conforme está vindo do coração, aquilo já vai para a boca. Depois ela vê, eu falei aquilo. Não precisava ter falado daquele jeito. Em Provérbios 15, 28 ainda fala, né? O coração do justo medita antes de responder. Mas a boca de quem? Dos ímpios jorra o mal. O coração do justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Medite, queridos. Quando o Tiago fala, seja tardio em falar. Esses são dois filtros para a gente. Na multidão de palavras, a gente vai pisar na jaca. A gente vai se atropelar nas palavras. A gente vai falar aquilo que não deve. Medita antes de responder. Medita antes de falar. Amém? Por último, queridos, para a gente encerrar, encha o seu coração da palavra de Deus. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando eu leio, e eu não tinha esse hábito de fazer isso, mas eu estou fazendo ultimamente, é ler a Bíblia em voz alta. Fazer a minha boca confessar, em alta voz. Não preciso falar berrando, mas ao ponto que eu mesmo consigo ouvir minha própria voz, falando a palavra, falando em voz alta. Tiago falou isso. A mesma fonte não pode jorrar duas coisas. E se eu começo a saturar o meu coração e a minha boca com aquilo que é a palavra de Deus, com aquilo que vem dele, eu vou começar a perceber que a minha boca vai começar a jorrar menos coisas que não deveriam jorrar. Em Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E se ela habitar ricamente nos nossos corações, aonde é que ela vai jorrar? Na nossa boca. E nós vamos começar a nos tornar pessoas
que é como eu falei bem no começo aqui da mensagem, né? A gente lembrar de alguém, olha, lembra de alguém que te deu um conselho, uma palavra positiva, né? Uma mensagem que te marcou a vida inteira. Eu lembro, o pai da minha mãe, que já é falecido, o meu opa, Norberto Richter, lá de Balneário Camboriú, quando eu ainda era solteiro, e eu estava conhecendo o Júlio, teve um dia que ele dormiu lá em casa, e eu nem toquei no assunto com ele, nada, eu nem puxei conversa, ele chegou do meu lado e começou, ó, conselho. E muitos deles entraram no meu coração, e eu lembro até hoje, eu lembro até do quarto, eu lembro de tanto que isso me marcou. E olha que bênção, queridos. Olha que bênção é a gente poder ser lembrado. Um dia, talvez, os nossos netos vão lembrar da gente, o meu opa, minha oma, né? Meu avô, minha avó, ele dava bons conselhos. Ele me motivava, eu gostava de ouvir ele falar. Isso não é uma bênção para a gente deixar esse tipo de legado? Eu gostava de ouvir fulano, ele tinha boas coisas para dizer. Sempre que ele ia conversar comigo, ele me dava algum conselho. Qual é a melhor forma da nossa boca ser um instrumento do Senhor? Jorrar realmente coisas boas. A gente se saturar o nosso coração e a nossa boca com aquilo que vem de Deus mesmo. Amém? Vamos se colocar de pé já para encerrar. Eu gosto de um salmo, o Salmo 141. Pedi para colocar também aqui na tela. Salmo 141, versículo 3. É uma oração. É a oração que eu quero fazer essa noite com todos nós. É aqui Davi fala: põe, Senhor, em guarda a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Essa precisa ser a nossa oração diariamente. Senhor, me dá graça, me ajuda a falar aquilo que te glorifica, a falar aquilo que o Senhor falaria, a falar de uma forma que abençoa a vida das pessoas, mesmo que eu tiver que chamar atenção, mesmo que eu tiver que me abrir e falar de algo que me feriu, que me magoou, mesmo que eu estiver numa situação tensa, mesmo que eu estiver bravo. Em tudo a gente pode fazer o que é certo, mas a gente precisa da ajuda do Senhor. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. E nós cremos que a Tua palavra tem poder. É por isso que eu peço a Ti, Senhor. Da mesma forma como o salmista diz, guarda minha boca, põe vigia as minhas palavras. Eu clamo a Ti, Senhor, pela vida de cada um de nós aqui. Que o Senhor nos capacite, Senhor, nos dê graça, para que as palavras da nossa boca, Senhor, sejam palavras sempre de bênçãos, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos onde a gente às vezes tem dificuldade de se expressar. Mas, Senhor, nos dá graça, encha-nos do Teu Santo Espírito, Senhor, para que da nossa boca jorre sempre a Tua sabedoria, Senhor, a Tua palavra, aquilo que Jesus falaria, Senhor. Nos ajuda, Pai, tira do nosso meio a língua mentirosa, Senhor. Tira do nosso meio a língua maldosa, Senhor. Tira do nosso meio a fofoca, Pai. Tira do nosso meio a rispidez, o falar de forma rude, o falar de forma estúpida, o falar sem pensar, Senhor. Tira do nosso meio, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, nós não queremos mais pecar nessa área. Nos dá graça, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a refletir antes de falar, Senhor. Nos ajuda a pesar melhor as nossas palavras, Pai. A Tua palavra mesmo diz, Senhor, que nós daremos conta de tudo, de toda a palavra torpe que sai da nossa boca, Deus. Senhor, nos ajuda a ter mais sabedoria. Nos ajuda a não levar esse assunto de forma leviana, mas a levar isso de forma séria. O Senhor nos deu uma arma poderosa, uma ferramenta poderosa, que pode ser usada tanto para destruição como para edificação. Senhor, ajuda cada um de nós aqui, Deus, a usar a nossa boca para edificação, para abençoar, para glorificar sempre o Teu nome, Pai. Nos livra de emprestar a nossa boca ao inimigo, Pai, para falar palavras que firam, para ferem, que magoam, que causam ressentimento, que causam dano. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Pai. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nos dê esse coração, Deus, coração cheio da Tua palavra, que jorra aquilo que vem de Ti, Pai. Nos dá cada um aqui, Senhor. Tu sabes da vida de cada um de nós. Cada um aqui precisa de mais. Cada um aqui precisa controlar mais a sua língua, Senhor.
Tu sabes de todas as coisas, Pai. Nos dá graça essa semana que passar. Para que, diferente de como tem sido, para que a gente possa realmente usar a nossa boca com sabedoria e medir as nossas palavras. E usar a nossa boca, que foi o Senhor que nos deu para glorificar o Teu nome. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. E nós já Te louvamos, Pai. Te louvamos porque Tu não és um Deus distante, mas Tu és um Pai que cuida de nós, que nos ensina. E nós Te louvamos, Senhor, pelo que o Senhor também fará nas nossas vidas. Nessa área, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém.